Sentir responsabilidade, carinho, vontade de fazer tudo que tivesse nas minhas mãos para ajudar essa comunidade, não só no atendimento médico ou no almoço, mas com as crianças, com os pais, com os avós, com quem eu pudesse atingir e o que eu pudesse fazer. E acho que esse é um sentimento mútuo, acho que muita gente se sente assim, mas eu acho muito importante e é uma coisa que eu senti depois de pensar na comunidade, no que a gente viveu, que eles não são tão frágeis assim. Eu acho que eles lutam por eles mesmos, eles batalham cada dia, eles se juntam como comunidade, como grupo. E pra mim esse sentimento de união e força é o que fala mais alto quando eu penso pra trás e eu penso em Ponta Verde. Quando a gente chegou na nossa comunidade, que era Ponta Verde, a primeira coisa que impressionou muito foi o caminho, que era pelas dunas, e foi maravilhoso, assim, foi muito gostoso. O caminho, literalmente, da pousada até a comunidade. E quando a gente chegou lá, assim, ninguém conhecia a gente não conhecia ninguém, e as crianças, elas não chegaram abraçando a gente, mas elas chegaram com um olhar, assim, de curiosidade, sabe, de querer conhecer, e não era um olhar de distanciamento. Elas queriam conhecer a gente, elas demonstraram isso e eu acho que foi muito gostoso, assim, só o momento de chegada já significou muito pra gente. Quando a gente chegou lá, a primeira atividade que a gente fez foi a pesca. E foi quando a gente conheceu o Bidô, o Josué, que foi a primeira criança com quem a gente conversou assim de verdade. Foi dali que surgiu a expressão do espanta-peixe, que foi muito marcante pra gente, pra viagem inteira. Para as crianças também, eu acho que vai ser um marco que provavelmente vai ficar para elas como uma das vivências de quando os alunos do Santa Cruz foram para lá. Em minha defesa, o espanta-peixe ele surgiu. Eu fui a primeira a me candidatar para pescar com o bidô e eu tinha pescado 15 peixinhos e as crianças até riram da minha cara, foi engraçado. Mas quando o Chico e o Bruno foram pescar, eles pescaram apenas um peixe. Quatro. E eles começaram. Quatro. E eles começaram a me chamar de espanta-peixe. E o William, que era uma criança de lá, era a pessoa, tipo, mais peixe, mais fofinha. Mas, jura, o Bidô próprio falava que ele era, tipo, muito, muito peixe, assim. E ele começou a espalhar para a comunidade inteira que eu era espanta-peixe. E isso acabou virando um apelido. Pegou. E pegou, virando até uma brincadeira. Teve até um dia que a gente criou uma brincadeira com o apelido dos Espanta-Peixes, que foi um dia que a gente pintou as crianças, a gente se pintou. Foi um dos dias de maior conexão com as crianças, todo mundo gostou muito da brincadeira e foi bem legal. Logo depois da pesca, a gente começou a fazer as brincadeiras com as crianças e foi muito diferente do que a gente achou que seria aqui em São Paulo. A gente levou uma lista cheia de brincadeiras que a gente achou que iam dar certo com elas e foi uma coisa muito mais espontânea do que a gente achou que seria. As crianças, a gente viu o que elas estavam a fim de fazer, propunham o jogo, elas ensinavam o jogo pra gente e tal. Então eu achei muito legal. Eu me senti como uma criança de 1,90 m, só que com a mente completamente diferente de quando eu era uma. Então foi uma experiência que eu diria única, assim. Bom, a primeira pessoa que a gente viu na comunidade que recebeu a gente foi a Dona Terezinha. E ela foi uma imagem pra gente muito marcante, porque ela era meio que assim, a gente ficava na casa dela, praticamente a gente almoçava lá, e ela parecia a mãezona, assim, da Uma avó comunidade. de todo mundo, assim. Exato. O que me marcou também nela foi quando a gente foi embora, porque ela chorava, tipo, de emoção, e ela tinha acabado de perder uma pessoa muito importante pra ela, que foi a filha dela. E ela falava pra gente isso e a gente sentia a dor dela. E eu acho que ela foi uma imagem muito boa pra gente, que acolheu muito bem a gente e que vai ficar muito marcada. E também acho legal falar que quando a gente chegou, ela mal conhecia a gente, já foi, tipo, já chegou de braços abertos, assim, já chamando todo mundo de amorzinho, docinho, e tratando a gente super bem, tipo, abrindo a casa pra gente.
E é muito gostoso saber que tem uma pessoa que, tipo, tá ali pra te receber numa boa e te abraçar e, tipo, é sincera e tá sempre sorrindo. E acho que ela vai ficar como um exemplo pra gente. E é interessante saber que ela mal conhecia a gente e tratou a gente do jeito que a gente trata, sei lá, uma pessoa que a gente conhece há anos. Então, é uma característica das pessoas do Maranhão que realmente me tocaram e que me emocionou também o grupo inteiro, foi o simples fato, tipo, deles te acolherem de um jeito que poucas pessoas te acolhem normalmente. Sobre o atendimento, eu acho que ninguém tinha tido uma experiência como essa de ajudar tantas pessoas e acho que a gente nem tinha ideia da quantidade de gente que ia e foi tudo meio, tipo, na hora, assim, a gente teve as instruções na noite anterior e você fala, tipo, tá bom, acho que eu entendi, mas na prática é completamente diferente e aí acho que todo mundo, eu pelo menos, não sei o resto do grupo, mas eu acho ficou meio tenso e meio sem saber direito como começar e o que fazer, onde organizar. E foi indo, a gente foi aprendendo ao longo da tarde e que bom que deu tudo certo, a gente conseguiu organizar tudo direitinho e uma coisa que assustou muito foi a quantidade de pessoas, que de manhã já estava muito lotado, mas aí na hora do almoço começou a chegar muita gente, muita gente, não parava. E aí teve gente que até teve que ficar mais tempo do que o horário que era pra ficar. E enquanto isso a gente tinha que pensar também em brincar com as crianças e organizar tudo. Foi uma tarde bem agitada, mas foi muito gostosa e é muito bom saber que a gente conseguiu ajudar essa quantidade de pessoas que raramente tem um atendimento assim, uma pessoa pra ajudar, pra ver o que acontece com ela, pra dar remédio e fazer tudo, e é muito bom pensar que a gente fez parte desse projeto, posso chamar de projeto? Desse projeto e que deu tudo certo, e que elas saíram de lá muito, acho, né, satisfeitas e muito felizes. Uma coisa que me marcou muito, e eu acredito que também tenha marcado o resto do grupo, foram as despedidas, porque sempre quando a gente ia embora com as Toyotas, as crianças estavam lá esperando a gente ir embora. Elas davam tchau, elas corriam atrás das Toyotas, assim, acreditando mesmo que elas iam conseguir, tipo, alcançar. E foi, assim, muito chocante, assim, sabe? Ver que elas estavam até felizes de se despedir, assim, sabe? Elas achavam graça até no momento de dar tchau. Então, foi muito especial. Ponta Verde, agora sei o que é amar. Sentir saudades e compaixão, espero um dia para voltar. O caminho é pelas dunas, as paisagens são incríveis, os adultos experientes e as crianças invencíveis. Primeiro dia foi pesca, suor e brincadeira. Saímos chocados, cansados e sujos de areia. A casa era teto, chão e cadeira. Não tinha fogão, nem cama, nem mesmo geladeira. O segundo dia foi especial para a saúde. Ao tirar sangue, o orgulho veio em mim. Com todo respeito, me trataram com autoridade, e percebi que é muito bom se sentir assim. Ponta Verde, me ensinou a desapegar. Escrevi em linhas um poema, mas agora é contra-olhar. Ficamos apenas 2 dias na comunidade e já passamos por inúmeras dificuldades para realizar tarefas simples, tais como lavar as mãos, fazer nossas necessidades, fazer a comida, o que me levou a pensar no quão difícil é viver no dia a dia nessas comunidades e lugares com as mesmas condições de vida. Todos lá são guerreiros e heróis e merecem todos os dias serem reconhecidos. Na minha opinião, eu não acho que eles seriam mais felizes se tivessem mais dinheiro, pois felicidade e alegria é o que não falta em Ponta Verde. O que mudaria é que as pessoas viveriam com as condições básicas, direitos que todos deveriam ter, mas eles ainda não têm, evitando muitas mortes desnecessárias e muitas doenças. É impressionante o quanto uma simples bola pode deixar as crianças e adultos loucos para jogar. E muitas vezes nem sequer precisava ser uma competição, ter um ganhador, algo que rege grandes cidades. Apenas bastava chutar a bola de um lado para o outro. Vamos colocar
uns fails. Uns fails no final. Pode ter edição assim depois que já tá gravando. Não, faz. Não, Eu não sério. sei como editar. Nesse tipo de experiência, a gente. João, sério, para com isso. Não dá. Ai, que saco, eu tava indo bem. Consumista. Ele vai- Corta. Tem que falar mais alto. João, Não é o João, é a Tatá. E